No passado, quando o sol começava a se precipitar no horizonte, significava a hora de nossos antepassados se recolherem em suas cavernas, pararem suas caçadas e descansarem para um novo dia que, em breve, se iniciaria. Com o passar do tempo e as evoluções tecnológicas desenvolvidas, possibilitaram o acendimento de uma pequena fonte de luz. Nos dias atuais, já não nos preocupamos nem com o acendimento das velas, pois tornou-se algo tão natural sairmos e encontrarmos fontes de luz artificial já acesas por sensores automáticos que detectam a presença ou não da luz solar. Tudo isso facilitou a nossa vida, podemos estudar, nos locomover, etc. Mas até que ponto isso não prejudicaria o meio ambiente? Os vagalumes e as minhocas precisam de um ambiente escuro para sua reprodução, portanto, seriam prejudicados e com o tempo podem ser extintos, o que prejudicaria o solo e causaria uma desestruturação na cadeia alimentar, pois muitas presas e predadores estão sendo afetados com o desaparecimento desses animais. Outro ser vivo afetado são as plantas. Durante o processo de fotossíntese, o uso de certos tipos de luz pode acabar modificando seus ciclos circadianos, o que significa um crescimento anormal, atraso no amadurecimento e florescimento irregular. Existem vários estudos que visam apresentar soluções para o problema da iluminação pública que acaba atingindo esses seres vivos. Sejam soluções como a limitação do número de LEDs, do redirecionamento do feixe de luz apenas para regiões necessárias ou a modificação da temperatura de cor de luz, o que causaria uma diminuição no impacto ambiental. Quando falamos em temperatura de cor de luz, não podemos deixar de comentar sobre o termo temperatura de cor de luz correlata. Correlata significa uma relação com algo. Neste caso, utilizamos a temperatura superficial das estrelas para definir a de nossas lâmpadas. Já ouviram falar sobre aquelas lâmpadas LED de 6500 Kelvin? Então, a nomenclatura nos diz que essa fonte de luz tem a mesma cor de uma estrela que emite fótons a 6500 graus Kelvin, e essa é a relação entre elas, por isso, temperatura de cor de luz correlata. Nós, Maria, Tiago e eu, Victor, propomos realizar uma pesquisa aplicada de natureza experimental sobre o efeito da luz artificial nas plantas. Em suma, utilizamos duas variações de luz artificial, a luz amarela e branca, e outro canteiro com a luz natural. Com isso, buscaremos perceber as diferenças de tamanho, textura, cor e sabor de 3 diferentes hortaliças. Cada grupo de plantas será submetido a um tipo de iluminação, mantendo-se constante as demais variáveis, como tipo de solo, irrigação, adubação e tempo de exposição diária à luz, cerca de 12 horas. Cada integrante fez 3 canteiros com os seguintes critérios de padronização: 40 cm de altura de terra trabalhada, 60 cm de largura e 60 de comprimento. Para preparar a terra foi utilizado em cada canteiro 1 copo de cal e 2 pás de esterco. Olá, meu nome é Tiago e fiquei responsável pelos canteiros de salsinha, onde pude acompanhar seu desenvolvimento semanalmente. Após várias semanas e tirando fotos e anotando seus tamanhos, foi possível analisar qual, de fato, foram as mudanças visíveis apresentadas. Nos primeiros dias, o crescimento foi padrão, mas ao decorrer do tempo, que apresentou maior desenvolvimento foi a de luz branca, seguida da de luz natural e por último da de luz amarela. Nas últimas medições, foi constatado que a natural cresceu normalmente, mas ficou menor em altura do que a luz amarela e azul. Em questão do volume de folhas, a azul levou vantagem, seguida da natural, e a luz amarela acabou causando um amarelamento nas folhas e um envelhecimento precoce. Olá, eu sou a Maria Beatriz, eu fiquei responsável pelas alfaces do tipo crespa. E aqui ficou meu canteirinho. Aqui está o canteirinho, onde eu plantei as alfaces, que agora só resta o mato. Tava da seguinte forma: aqui as alfaces da luz natural, aqui as alfaces de luz branca e nesse cantinho as alfaces de luz amarela. Eu dei o meu feedback final quando eu notei que um dos canteiros já estava apto a ser comido. As folhas já estavam lindas, as 4 plantinhas estavam maravilhosas, que foram os do canteiro de luz natural. As de canteiro de luz branca também cresceram, não tanto quanto a de luz natural, mas ficaram grandinhas, ficaram bonitinhas. Já as de luz amarela, eu notei que a luz amarela deixou elas envelhecerem precocemente, sabe? Elas cresceram com... parece que só a parte de
de dentro ali, sabe? Vou deixar uma imagem aqui pra vocês verem melhor como é que elas estavam. Então eu olhei e falei, gente, que isso? Então essas foram as diferenças que eu notei. Quanto ao gosto, elas estavam a mesma coisa. A única diferença que foi dada assim é só visualmente, né? Você olha, você sabe, nossa, essa aqui tá maior, essa aqui tá menorzinha. Eu até dei uma de cada pra professora, pra ela olhar, experimentar, tocar, sentir, pra ver se tinha alguma diferença ou outra. Ela me disse que não, e eu também não notei. Então, as únicas coisas que eu posso afirmar que eu olhei e vi é que o canteiro de luz natural estava maior que os demais, o que de luz branca estava um pouquinho maior que o de luz amarela, e o que o de luz amarela envelheceu precocemente. Então, são essas as minhas afirmações. Olá, eu sou o Victor e fiquei responsável por plantar as cenouras nos canteiros. Todos os dados que obtive foram recolhidos aos domingos de cada semana. Tirei fotos e anotei as medidas de altura das plantas. Nas primeiras semanas, já pude notar uma diferença significativa na quantidade de sementes que germinaram sob a luz branca. Como a tabela mostra, já na segunda semana houve o nascimento das primeiras sementes. Em comparação, a germinação nos outros canteiros demorou uma semana a mais. Na questão do crescimento, a luz branca teve uma grande vantagem. Como podemos observar, o gráfico demonstra exatamente as diferenças de crescimento com o passar das semanas. Apesar da luz amarela sair em vantagem contra o canteiro sem luz artificial, após algumas semanas houve a diminuição da taxa de crescimento e a secagem de muitas mudas. Por fim, pudemos notar a explícita diferença e vantagem da luz branca perante as outras, mas fica no ar a seguinte questão: até que ponto a luz artificial é vantajosa? Será que depois de muitos ciclos a Terra poderia perder suas propriedades? Por fim, queremos conscientizar todas as pessoas por meio de estudos como esse, pois aqui em nosso país é muito precário as publicações e realizações de experimentos parecidos com estes. Então acaba que as pessoas não têm tanto conhecimento e não sabem o bem ou o mal que a luz pode ou não estar fazendo em seu dia a dia. Então agradecemos pela sua atenção e até breve.